Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o tempo histórico e períodos históricos. Isso tudo para fechar esse primeiro capítulo de história, tá bom? Essa primeira unidade de história nós estaremos encerrando com a aula de hoje. E após o tio ler isso aqui tudo, trabalhar com vocês essa parte, nós vamos fazer exercícios, bastante exercícios para fechar essa matéria e ver se vocês conseguiram compreender tudo, tá legal? E aí, durante a semana eu vou enviar para vocês o trabalho de história que vai valer 8 pontos, tá? Durante a semana eu vou enviar e aí eu deixo vocês avisados sobre qual é o trabalho, tudo bem? Então vamos falar sobre o tempo histórico, pessoal. Quando a gente fala de tempo histórico, nós, por exemplo, atualmente vivemos no ano de 2021, não é verdade? Mas tio, se a sociedade tem milhões de anos, como é que eu só marco 2021? Concordam comigo? Então, pessoal, porque convencionou-se, tá, que os anos seriam marcados a partir do nascimento de Jesus Cristo. Olha como é que Jesus Cristo foi uma pessoa tão importante. A partir do nascimento dele, nós começamos a contar os anos, tá bom? Os anos da sociedade. E aí, os anos que nós vivemos até 2021 são depois de Cristo. Os que vieram antes foram marcados como sendo antes de Cristo, tá? E é isso que nós vamos falar um pouquinho aqui quando a gente fala sobre tempo histórico. O tempo histórico relaciona-se diretamente com os grupos humanos que muitas vezes promoveram mudanças sociais e outras vezes são modificados por elas. Então, esse tempo que nós vamos falar agora, como eu falei, de depois de Cristo, antes de Cristo, vai falar de alguns grupos, por exemplo, do Egito, como a gente falou dos fenícios, grupos que fizeram a diferença na época deles. Os povos geralmente estabelecem um ponto de partida ou marco para contar a sua história. Em nosso estudo de história, por exemplo, contaremos o tempo a partir do nascimento de Cristo, como nós falamos. Os anos e os séculos anteriores a seu nascimento são escritos com antes de Cristo. Preste atenção, o A é minúsculo e o C é maiúsculo, porque Cristo é nome de pessoa, nome próprio. Lembra, em português, que o C é maiúsculo? Então, toda vez que vierem antes de 2021 anos, nós vamos marcar com antes de Cristo, depois da data. Por exemplo, aqui, ó, Faraó Ramsés II reinou no Egito nos anos de 1279 a 1213 antes de Cristo, ou o A minúsculo e o C maiúsculo, ok? Além desse marco, em muitas datas históricas utilizam-se algarismos romanos, como no caso de registrar os séculos. Desculpa que eu pulei uma parte. As datas que vêm, tá? Depois do nascimento de Cristo, a gente não precisa colocar o DC, porque a gente sabe que é depois de Cristo, tá bom? Por exemplo, se eu colocar, estamos vivendo no ano 2021, Rio de Janeiro, 22 de março de 2021, a gente coloca o DC depois? Não, porque a gente sabe que é depois de Cristo, tá bom? Quando nós não colocamos o DC, nós já sabemos indiretamente que está ligado a depois de Cristo. Agora, como eu estava falando aqui no caso que nós usamos o algarismo romano para marcar séculos, tá? Como vocês sabem, nós estamos no século 21, nós até trabalhamos isso em sala. Mas como é que nós sabemos que nós estamos no século 21, não é verdade? A partir do nascimento de Jesus, pessoal, o primeiro ano até o ano 100, ele é considerado século 1. Do ano 101 até o 200, ele é considerado século 2. 201 até o 300, ele é considerado século 3. O século, ele é marcado de 100 em 100 anos, tá? Século 100, século 100, não esqueçam disso. Então, quando nós estamos no ano de 2021, quer dizer que nós já vivemos mais de 2000 anos, tá bom? E estamos indo até o ano de 2100. Tá? Por isso que a gente fala que está vivendo o século 21, quer dizer que ele vai até o ano de 2100. Nós vivemos até o século 20, que foi o ano de 2000, depois de 2001 nós passamos a viver o século 21, que vai até o ano de 2100. Tudo bem, pessoal? Agora vamos falar aqui sobre períodos históricos. Tudo isso, pessoal, a gente vai deixar aí uma folha de exercícios para vocês fazerem depois, tá bom? E aí qualquer dúvida nós podemos tirar na aula ao vivo, tá? O tio dividiu aqui porque no livro não ficou tão claro esses períodos históricos, tá bom? Não ficaram tão claros. Os períodos históricos, eles foram uma convenção estabelecida por historiadores, que elegeram marcos temporais de acordo com o que julgava ser os eventos mais importantes da história. Como nós vimos, os historiadores
eles se baseavam em quê? Em fontes materiais encontradas, moedas, paredes, casas construídas, abandonadas, fósseis humanos, tudo isso eles se basearam para poder o quê? Marcar a época que aquele povo viveu, que aquela sociedade viveu, não é verdade? E a partir disso eles convencionaram, tá bom? Quer dizer, isso aí não é algo preciso, mas eles convencionaram, eles fizeram estudos que se basearam nesses estudos para poder marcar essas épocas aí, tá bom? Por exemplo, a pré-história. O que seria a pré-história? A pré-história, ela vem do surgimento dos antepassados dos seres humanos modernos, como a gente falou, quando o ser humano ele começa na família Homo sapiens, tá? Os antepassados dos Homo sapiens até o ano 4000 antes de Cristo. Então, do ano 4000 antes de Cristo até os milhões de anos atrás, nós vivemos o período pré-histórico na história, tá bom? Que é o ano de 4000 a.C., o período do início dos registros escritos ou da invenção da escrita. Então, até o povo começar a aprender a escrever, antes disso era pré-histórica. E nós vimos que os povos começaram a escrever quando eles começaram a dominar a agricultura. Lembra disso? Então vamos lá, continuar aqui. Qual seria o período da Antiguidade? O período da Antiguidade é de aproximadamente 4000 anos atrás, 4000 anos antes de Cristo, tá bom? Desculpa, tá? Que é quando o povo estava começando a escrever, até 476. Repara que não tem antes de Cristo, quer dizer, já é 476 da época atual. Então, de 4000 anos antes de Cristo até 476 é chamada época da Antiguidade, que foi a época do enfraquecimento e queda do Império Romano do Ocidente. Olha que interessante. Então, a partir da queda do Império Romano, lembra que a gente estava falando de tempos históricos? Que a gente pega marcos para poder marcar? Então, a queda do Império Romano do Ocidente, 476 até 4000 anos antes de Cristo, é considerada a antiguidade. Os povos que viveram nessa época viviam na antiguidade. Cadê? Muitos povos que se fixaram desenvolveram a agricultura, o pastoreio, a metalurgia e o comércio. Surgiram grandes civilizações como a egípcia e a fenícia. Então, nessa época da antiguidade, já começamos a ter grandes civilizações, já começamos a ter domínio de grandes técnicas, de alguns tipos de metais, tá? A Idade Média. A Idade Média vai do ano de 476 até o ano 1453, tá? Quando Constantinopla, centro do poder cristão no Oriente, centro do poder cristão, tá? Foi tomada por muçulmanos, períodos de forte influência da religião cristã. Na Europa, a economia era baseada na agricultura e no servilismo dos camponeses aos senhores feudais, que eram donos das terras. Então, essa época de 476 a 1453 foi considerada Idade Média. A Idade Moderna, ela vai de 1453 até 1789, que é o ano da Revolução Francesa e do enfraquecimento do regime monárquico na França, ou seja, daquele regime de reis e rainhas na França, tá? Esse enfraquecimento que marcou 1789, o fim da Idade Moderna, que vai de 1453 até 1789. Houve uma grande expansão da Europa para diferentes partes do mundo, como Ásia, África e América, em busca de produtos para comercializar, tá bom? Começa aí nesse período as grandes navegações, onde os povos europeus eles começam a buscar novos mercados mundo afora. Idade contemporânea, que vai de 1789 até os dias atuais, tá? Nós fazemos parte de quê? Da Idade Contemporânea, onde ocorre a industrialização na Europa, as manufaturas e fábricas começam a se expandir e a utilizar novos recursos para aumentar a produção. Grande parte da população começa a deixar o campo para viver na cidade ao mesmo tempo. Muitos países europeus estabeleceram novas colônias na Ásia e na África para explorar matéria-prima que precisavam na indústria, tá bom? Então, essa idade contemporânea, podemos dizer que foi a idade das indústrias, quando começam as indústrias. Na verdade, as indústrias começaram não há tanto tempo, mas ela é marcada pela industrialização da Europa,
pela quantidade de fábricas, pelas busca de muitos países europeus estabelecer colônias, ou seja, esses países da Ásia e da África, eles serviam só para exportar produtos para esses países europeus, tá bom? Então, tudo isso para a Europa continuar evoluindo. No dia que a gente entregava a matéria-prima, por exemplo, nós dávamos o tomate e eles entregavam o extrato de tomate, tá legal? Quer dizer, eles tinham a indústria e por isso eles precisavam de produtos para fortalecer essa indústria. Então, pessoal, olha que interessante esse trabalho de história aí que nós estamos concluindo a matéria. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho de linha do tempo e depois vocês vão fazer os exercícios, tá legal?